Boa tarde, espero que você esteja bem. Hoje a gente vai fazer um panorama geral da nossa caminhada até aqui. A professora Maria Luísa vai trazer alguns pontos que a gente acha importante estar ressaltando para vocês. E vocês vão poder interagir aqui, algumas pessoas vão interagir pelo chat, e você também vai poder deixar a sua interação, a sua troca nos fóruns lá na plataforma do Iniciar. Então, preste bastante atenção, aproveite para deixar as suas dúvidas, as suas sugestões, porque é uma oficina construída à base de troca, aqui na plataforma, aqui no fórum, porque a gente vai estar olhando tudo com muito carinho, tá bom? Um beijo, é com você, Malu. Olá, boa tarde. Espero que estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre por que precisamos decolonizar, tendo como foco a educação decolonial do Paulo Freire. Vou começar aqui. O currículo atual e educação decolonizadora. Como que nós podemos fazer isso? A gente coloca aí algumas observações sobre as lutas e os movimentos sociais, educacionais que criaram, e políticos, né, que foram criando a legislação que nós temos hoje, que rege a educação básica no Brasil, tá? Educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio. Então, aí a gente fala que nós tivemos aí um período de história oficial do Brasil que girava em torno de uma educação eurocêntrica, de uma história eurocêntrica, e alguns intelectuais se movimentaram para que a educação fosse diferenciada, trouxesse para a escola essa educação formal, né? Trouxesse para a escola uma narrativa diferenciada. Todos os artistas que fizeram parte dessa história. E aí, quando eu falo artistas, eu quero dizer, na verdade, com todo mundo que fez parte da construção da história do Brasil mesmo, né? Tanto na literatura, quanto na arte, cultura, história, enfim. Aqui, nessa aula, a gente traz Lélia Gonzalez, Paulo Freire e Frantz Fanon. A gente já falou um pouco sobre eles, então não vou me ater muito, tá, nessa questão das biografias. O Frantz Fanon era um psiquiatra afro-martinicano, ele se pautava muito no Aimé Césaire, e ele era um médico que lutou durante muito tempo pela decolonização das colônias, né, principalmente colônias francesas, nas regiões fora da Europa. O Paulo Freire, a gente Malu, também já falou bastante, ele fala. só para não, eles não confundirem, o Aimé lutava pela libertação das colônias francesas, né? Porque você falou decolonizar, eles podem trocar assim, achando que já era decolonial. Não, ele lutou pela libertação das colônias francesas. Não, o Aimé, eu estava falando do Fanon, por isso que eu estava Não. falando. Eu acho que a gente ainda vai ter Aimé, não tenho certeza, acho que a gente vai ter. O Paulo Freire, a gente também já falou sobre ele nas outras aulas, então eu vou pular. E aí eu vou entrar com a Lei de Diretrizes e Bases, que é a LDB 9394 de 1996, que foi o ponto que eu acho que era o principal dessa aula. Então, eu vou pegar algumas partes dela aqui para a gente pensar, tá? O artigo 26A da Lei número 9394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, esse daqui é o artigo principal, que foi uma modificação feita pela Lei 11.645, em 2008, porque a Lei 10.639, de 2003, só contava com a cultura e história afro-brasileira, não falava sobre a cultura e história indígena. E aí houve essa alteração em 2008. Por que que eu estou batendo nessa tecla com vocês? Porque eu percebi durante algumas conversas no fórum e também no meu fazer pedagógico nas escolas, que algumas pessoas não têm consciência disso, tá? As pessoas citam ainda muito a 10.639, que foi uma lei muito importante de 2003, fez modificações, trouxe modificações a partir do pensar da lei 10.639, houve também outras modificações na LDB, mas ela era realmente restrita à história e cultura afro-brasileira. E ela foi substituída pela 11.645. E alguns educadores nem sabem disso. Acham que a 10.639 já falavam sobre a cultura e história indígena. Então, acho que é importante a gente pensar nisso. O artigo 3º da LDB, ele vai trazer algumas bases e princípios para que a educação, nas quais a educação tem que ser pautada, tá? E aí vem a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, valorização do profissional da educação escolar, garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, consideração com a diversidade étnico-racial, que foi uma modificação feita pela Lei 2.796 em 2013, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, que foi uma inclusão também feita pela 13.632 em 2018. Hoje, a gente tem algumas outras mudanças, tá? Eu vou abrir aqui para mostrar. Deixa eu tentar achar. Aqui. Vocês estão vendo? Dá para ver, Raquel? Não, é porque você acha que botou para compartilhar só um slide. Tem que pedir a aba toda agora. Agora tá indo. Tá indo? Tá. Em 2021, houve uma alteração, entrou mais um princípio,
que é o princípio 14, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Então, o que que é importante a gente pensar quando a gente fala da LDB? Ela começou a valer em 1996, mas ao longo do tempo houve muitas mudanças. Em 2003 passa a vigorar a 10.639, mas só em 2013 que entra como princípio a consideração com a diversidade étnico-racial. Então, por aí a gente já percebe que a partir de 2003 a gente começa a pensar nessa história e na cultura dos povos afro-brasileiros, mas ainda contada pelo olhar do colonizador. Depois, em 2008, a gente começa a pensar nessa história e cultura afro-brasileira e dos povos originários indígenas, mas ainda pensa-se que não há essa diversidade dentro da escola. A gente ainda não estava com um olhar para o aluno, tá? A partir de 2013, isso passa a ser um dos princípios da educação, que essa diversidade étnico-racial precisa ser levada em consideração. Então, só para a gente perceber que é uma construção aí, tá? A garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, ela só passa a valer a partir de 2018, porque foi modificada, e o EJA passou a ficar ali meio à parte, né? Era um ensino à parte. Não se tinha certeza se ainda existia, se não existia, não tinha uma lei ali que deliberasse de maneira mais objetiva sobre ele, enfim. E essas pessoas, elas tinham direito, têm direito à educação. Quando a gente fala lá nos exercícios em relação à Constituição, aos direitos básicos da Constituição, aí eu vou trazer o artigo 6º do capítulo 2 da Constituição, que são os direitos sociais. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o Malu, trabalho, o dia. Oi. esse é para exibir também? É porque não tá, só tá um. Não, não, tô lendo, tô falando. Vocês estão me vendo, não estão? Vamos sim, Minha né? câmera está aberta. Eu cortei. Ah, tá. O transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, entre outros. Então, inclusive a proteção à maternidade e à infância. Então, esses direitos básicos sociais, eles não estavam sendo levados em consideração na LDB. A partir do momento que a LDB começou a ter essas alterações, as necessidades dos movimentos sociais, da sociedade, da sala de aula, começaram a aparecer e serem feitas essas modificações nas redações, na redação da LDB, a gente começa a perceber que ela vai se moldando para que a educação, de fato, seja decolonial, de fato, seja transformadora. Mas, para que isso ocorra, o educador, ele também precisa ter seus direitos garantidos. E aí entra essa questão da valorização do profissional da educação, tá? Que a gente também perguntou lá no fórum, e aí a gente precisa também pensar que hoje a gente tem... Fala, Raquel. Tem uma interação no chat, que é Uhum. a Carol falando que não sabia, que é muito recente. Carol, isso tem muito a ver com um movimento da, de inclusão na educação, né? É, as escolas estão recebendo os alunos que eram antes, tinham uma vivência em uma escola específica. E agora a educação pública ela é ampla, gratuita e para todos. E então as dinâmicas estão sendo construídas, né? Então foi através da experiência de vivência de sala de aula, isso que a Malu acabou de colocar, que essas coisas começam a vir compor a lei devido a toda essa experiência. Então hoje na sala de aula a presença de pessoas
com dificuldade auditiva ou surdas, pessoas, né, com baixa visão ou cegas ou surdo-cegas, né, elas é mais frequente isso, né? Antes não era, porque eles tinham escolas específicas. Então, há uma dinâmica em uma nova vivência que ela é muito recente. E aí isso vai compondo ao longo do tempo. Parece que sempre existiu, mas não era assim. E aí ao longo do tempo vai compondo. Por isso que quando a Malu está fazendo esse destaque da lei, ele é importante para você perceber que o direito, a garantia do direito, ele é recente. Então, quando a gente fala da composição da democracia nesse país, a gente tem que entender que direitos nem sempre foram para todos, né? Então, é uma construção coletiva ao longo de um tempo. E algumas pessoas, elas vão entrando, algumas pessoas não, alguns grupos minorizados vão entrando no corpo geral de algumas leis com a movimentação da sociedade civil, das escolas, da vivência nas escolas, das observações de gestores, do corpo, né, de deputados e senadores. Então, é por isso que essa percepção estava um pouquinho distante para vocês. Pode ir. Na verdade, entra aí também uma questão política, né? A alteração da lei, ela foi feita em 2021, nós estamos em 2023. A gente teve alguns fatores aí que ajudaram a gente a não saber das alterações que foram feitas na LDP. Inclusive, teve alteração de 2022, 2023, que nós também não sabíamos. Existe aí algumas questões, né? Tem a questão da pandemia, teve a questão da pandemia, tem a questão de que a lei de garantia de que a educação vai ser de qualidade, ela também não leva em consideração a formação continuada do docente, e tem a questão também de distribuição das informações, né? Toda vez que uma lei como essa é alterada, a obrigação do Estado, e Estado, quando eu digo Estado, eu estou falando sobre todas as esferas, federal, estadual, municipal, o Estado, a União, ela é obrigada a informar aos representantes legais, né, aos responsáveis pelos órgãos de educação no país, e precisam pensar num prazo para que as escolas se adaptem a isso e os professores também. Só que, infelizmente, a gente teve e tem um histórico, e isso daí em vários governos diferentes, de não cumprimento das leis dessa forma, né? Porque simplesmente nós chegando, quando chega para nós em sala de aula, nós educadores, quando chega para nós, já chega uma coisa assim: olha só, a lei diz que você tem que fazer, mas ninguém te dá o suporte. E a lei também fala sobre o direito a material pedagógico, material didático, formação continuada para os professores, para os demais funcionários da escola, porque o aluno que tem alguma complexidade, alguma dificuldade, alguma deficiência, ele não vai necessitar somente do acompanhamento do professor da turma, ele vai necessitar de outros acompanhamentos também, didático-pedagógicos, outros recursos que a gente também sabe que não há acesso. A questão do transporte dos alunos que têm deficiências e precisam do transporte, e é importante a gente pensar que o Fundeb deveria cobrir todas essas necessidades, inclusive a valorização do professor. E hoje a gente tem uma rede estadual, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que está em greve, em quase 60% dela em greve, porque nós não recebemos o piso nacional, embora 70% do nosso salário esteja sendo pago com Fundeb. E não há prestação de contas desse Fundeb. Então, a gente também precisa pensar na fiscalização. É só liberar dinheiro? Ou precisa ter uma fiscalização mais eficiente do que está sendo feito com esse dinheiro? Né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar crítico também, enquanto educadores, a gente precisa pensar nesse sentido, tá? Então, vamos lá. Carol, muito obrigada pela sua pergunta, pela sua participação, pela sua interação. Está sendo bem importante para a gente nesse momento, para a gente
saber se está sendo específico ali no que a gente está precisando. Então, ele vai falar sobre a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. É importante frisar que antes a obrigatoriedade, falava-se sobre obrigatoriedade da matrícula das crianças a partir dos 5 anos, a partir dos 4 anos, mas apenas com 5 anos era garantido o ingresso nas escolas públicas. Isso também mudou a partir de 2013. A educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade na educação infantil, mas há depois um aporte sobre a educação a partir dos 4 anos, a matrícula a partir dos 4 anos na escola pública. Aqui, ó. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos. A autorização do funcionamento está por aqui, em algum lugar eu vou achar, depois eu vou mostrar, mas está por aqui, em algum lugar, que a partir dos 4 anos já é dever do Estado oferecer essa vaga nas escolas públicas. Fala, Raquel. Essa sua fala sobre a creche, ela é muito importante, porque Achei, aqui, ó. No 10, vaga na escola pública da educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. É importante isso. O Estado dá obrigatoriedade aos pais, mas em contrapartida também dá formas desses pais cumprirem com essa obrigatoriedade, com essa obrigação. Fala. não, assim, pode deixar nesse ponto aí, porque a partir de 4 anos é uma obrigação, mas antes dos 4 é facultativo, né? Não precisa estar lá. Mas eu quero só resgatar que a forma da convivência familiar vem mudando ao longo do tempo. A gente, somos mulheres que trabalhamos mais fora, do que antes, das nossas matriarcas, somos mulheres mais ativas socialmente, então esse modelo de família, ele vem sofrendo adequações que são muito importantes. E não se tinha uma cultura de creche antes, porque as mães ficavam em casa, ou se elas saíam para trabalhar, eram em situações que elas tinham que levar o filho. E aí, aquela situação em que a Mirtes, acho que esse é o nome dela, não sei se Malu vai A lembrar. Mirtes. A Mirtes vai trabalhar na pandemia, né? E tem que levar o filho, é muito grave, é muito sério, porque essa era a vivência das nossas mais velhas. As nossas mais velhas trabalharam levando os filhos. E quando não podiam trabalhar com os filhos, elas deixavam com a comunidade. Quando eu falo comunidade, não são especificamente favelas, mas na favela acontece muito isso também. É a união, né? São as Tem que comunidades. deixar com outras pessoas, né? Com uma vizinha, com alguém ali que trabalha tomando conta de criança porque precisa também trabalhar em casa. Exatamente, passa um olho, a tia que passa um olho é uma irmã mais velha que olha os irmãos, tem que dar ali um jeito. E aí o Estado era muito omisso com essa situação, e as mulheres sobrecarregadésimas, né? Então, o nosso papel sempre foi de muita sobrecarga na sociedade. Então, de 20, 25 anos para cá, isso tem mudado. E aí eu vou até confessar uma questão que é cultural. Eu não confiava em creche. Não confiava em creche, porque a minha mãe criou os filhos em casa e meus irmãos, quando a minha mãe tinha que trabalhar, meus irmãos mais velhos ficavam com as minhas tias. Então, o núcleo seguro era para. A gente foi educado assim, o núcleo seguro era na família. Até 4 anos, a criança não tem, ela não pode estar fora do núcleo, ela tem que estar aqui, ó, no olho da Mas aí gente. também entra a questão da adultização, né? Exatamente. Porque o E irmão aí, mais tendo infância, porque o tempo que ele está fazendo outra coisa, ele está tomando conta do irmão mais novo, que não é exatamente. obrigação dele. Exatamente. E aí, você acha que só a família é aquele lugar seguro, quando, na verdade, em muitas situações, a criança está em diversos riscos dentro do núcleo familiar. Um deles é esse primeiro que a Malu falou, que é a adultização, fora violências outras,
né? Porque ela ter que assumir o papel de adulto é uma das maiores violências já. Violências sexuais, abusos, fora muitas outras coisas. E aí, o espaço da creche, eu só fui realmente, e isso é um preconceito que a gente tinha, a minha geração, né? E eu tinha também, e aí compartilho com vocês, eu só fui entender todo o processo da creche quando fui trabalhar em uma. E fiquei encantada como uma creche de comunidade é muito bem estruturada. O trabalho é sério e aí a grande jogada. Por que que os filhos de classe média e classe média alta têm melhor rendimento nas escolas? E por que que as crianças que frequentam creche sabem socializar mais, são mais independentes? Porque na nossa cabeça é uma violência a criança ir para creche pequitinho. E não é assim que funciona. Aquele é o momento onde o HDzinho dela, né, tá zerado. E tu tem que encher de informações educativas. Né? Vocês podem observar que os programas mudaram de televisão, foi tirado também, a gente não colocou aqui no combo, mas antigamente tinham os programas da Xuxa, do SBT, tinham comerciais que eram abusivos para a criança, e isso foi proibido. A lei proíbe aqueles tipos de comerciais, que é formatando a mente da criança para o consumo, isso foi proibido. E a creche é o lugar onde ela tem que estar. Agora, muitas creches passam por isso que a Malu falou, falta de formação continuada para os profissionais ali envolvidos, todos eles, da cozinha, a direção, os professores, e escolas também. E aí falta um planejamento para que aquela criança saia dali com uma bagagem maior para entrar nesse período de educação que já é obrigatória, mas compreendendo o espaço escolar, a vivência comunitária escolar de uma maneira que ela possa ter um aprendizado melhor. Essa é uma observação que é importante, não está aqui exposta, mas que é importante a gente ter, tá bom? Eu acho que é importante a gente pensar também que aqui a gente está falando da LDB e por isso nós estamos nos faltando na educação básica. Mas se a gente for pensar no ensino superior, essa formação continuada dos professores, ela é estimulada pelo MEC, por exemplo, né? Porque a gente hoje tem obrigatoriedade do ensino de cultura e história dos povos originários e afro-brasileiros e africanos, mas não há obrigatoriedade desse ensino no ensino superior, na educação superior. Então, muitas universidades não formam os estudantes que vão para a sala de aula, vão ingressar na educação básica, para que eles tenham esse tipo de aporte. Então, acho que também é importante a gente pensar nisso, né? Levando em consideração as modificações que a gente foi falando e tal, eu acho importante também a gente pensar que a gente tem a 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, mas que o artigo da Constituição, o artigo 6º da Constituição, que vai trazer todas essas questões, os direitos sociais que nós temos, essa redação é de 2015. Então, a gente pode pensar que, apesar das falhas da educação, a educação básica também influencia muito mudanças de políticas públicas, mudanças nas legislações, né? E aí tiveram várias modificações na LDB ao longo do tempo, mas assim, acho que até para a gente não se prolongar muito, acho que eu quero trazer para vocês que eu acho que é muito importante, são mais importantes, são as mais atuais, que às vezes a gente não tem conhecimento, né? Tem essa redação de 2022, que são os padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem adequados à idade, às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. E aí entra, acho que abrange também muito a questão dos alunos com algum tipo de necessidade ou deficiência específica. Alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Aí, esse ponto, para mim, já é um pouquinho problemático. Por quê?
alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, eu entendo que já era algo que estava sendo cumprido até então, né? Porque a educação básica, ela vai até o ensino médio. Então, para mim é um pouco problemático, porque você passa a dizer que nós estávamos então educando estudantes que saíam no ensino médio sem saber ler e escrever, sem estarem alfabetizados. E aí, se você também tem a questão da educação especial ou dos deficientes, não é toda deficiência que permite que o aluno saia amplamente alfabetizado e com uma leitura como a dos outros, se a gente for fazer uma comparação, ditos normais, porque cada um tem a sua necessidade específica. Então, acho que isso também fere um pouco a questão da liberdade pedagógica do professor. Mas é algo que a gente também pode discutir num outro momento juntos, porque de repente vocês trazem mais informações do que o que eu tenho. Vocês estão falando aí no chat, eu não estou conseguindo acompanhar o chat, então se tiver alguma informação, se vocês tiverem outra opinião, vamos conversar. A conversa aqui no chat é sobre a pauta anterior, que hoje, dia 18/5, é dia de combate à violência infantil. Eles estão destacando a importância dessa. Isso, legal, isso mesmo. A 12 eu achei interessante, fala sobre educação digital, e aí é algo muito novo que a gente precisou realmente pôr em prática durante a pandemia, apesar da educação à distância, a EAD já ser uma realidade, principalmente para as camadas mais pobres da população, né? Já há muitos anos, mas eu achei interessante essa necessidade da EAD ou da educação digital durante a pandemia também estar ali vinculada na LDB. Fala, Raquel. Na verdade, você podia ter terminado. É só para lembrar que essa plataforma aqui, que a gente usa do Proiniciar, ela é híbrida, né? Ela permite a gente fazer atividades presenciais, semipresenciais, há muito tempo, né? Então, quando a UERJ se deparou, e é uma universidade grande, com o desafio durante a pandemia de fazer a, a educação híbrida, ela demorou para chegar nessa estrutura que a UERJ teve, que vocês conhecem, 8 meses. E a gente, o Proiniciar Pedagógico, né, estava aqui ofertando as oficinas online. Então, a gente passou por uma nova capacitação, Maria Luísa, eu, Uhum. companheiros, e durante a pandemia nós estivemos aqui. Então, uma das poucas frentes da universidade que já tinha uma estrutura para estar no online foi o Proiniciar. Outros departamentos da universidade foram daquele módulo, né, que todo mundo passou. Instagram, tenta Zoom, tenta muita coisa, mas o Proiniciar já tinha uma plataforma bem equilibrada para estar ali. E a gente começou, a pandemia acontece em março, ah, e acontece, não, o lockdown é decretado em março, em abril a gente já estava aqui, porque uma das coisas que a Ana, que é hoje a diretora do DAIAI, ela achou importante foi que nós mantivéssemos o vínculo com vocês muito estreito, e isso era importante. Na época, Malu e eu estávamos com oficinas de Abaiomi na Calorarte, né? Ela nem chegou a acontecer toda, a gente só fez um momento, né? E a gente ainda estava muito com a programação toda no presencial, mas rapidamente, porque foi em março, gente, em abril a gente estava aqui com vocês para manter esse diálogo e esse canal aberto. Mas com isso eu quero dizer que uma educação no universo digital pressupõe um preparo que não pode ser ditado por uma pandemia ou qualquer outra necessidade, ela tem que ser pensada
para ser uma ferramenta a mais, né? Como a gente já tinha esse a mais, que era um outro objetivo, de ser um espaço para vocês, né, educativo, era uma outra proposta. Quando a necessidade chegou, a gente estava pronto. Então, essa é a grande diferença do desafio da educação hoje, entender que o espaço online também é um espaço educativo, né, e se apropriar desse espaço. É muito o que a gente fala dos muros da escola, né? E a pandemia nos ajudou muito a entender que os muros da escola é, precisam ser ultrapassados, porque educação é cotidiana, é ampla, é durante a vida. Só isso que eu queria acrescentar. Eu acho interessante a gente falar sobre educação digital, porque a EAD já é uma realidade na vida das camadas mais populares, assim, né? Desde sempre, a gente vê pessoas, eu conheci pessoas que fizeram um curso por correspondência e vários cursos, e eram profissionais muito bem qualificados. Eu fiz a minha especialização em 2012 e era uma especialização EAD. Não tinha esse formato digital, era uma coisa muito ainda DVD com as aulas, mandava as perguntas por e-mail, recebia as respostas por e-mail, e aí tinha uma coisa que na época era revolucionário, um fórum em tempo real, que a gente conseguia conversar com os colegas. Então, a EAD, na verdade, ela é uma realidade. Ela sempre foi uma realidade. Acho que aqui no Brasil sempre foi uma realidade. Os cursos por correspondência são muito antigos, muito antigos. Enfim, eu conheço gente que já se aposentou há décadas e fez curso de secretariado por correspondência, né? Então, mas eu achei legal. Infelizmente, a gente precisou de uma demanda, né, generalizada para poder entrar nessa pauta, mas eu achei bem interessante ter entrado, sabe? Ter entrado. Eu achei muito legal ter entrado. A gente hoje tem uma formalização, embora muito ainda inicial, mas a gente já tem uma formalização da educação digital. E aí eu achei muito interessante a redação com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior, porque aí entrou a educação superior finalmente na jogada, a internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Então, ainda tem um aporte técnico aí, tem que ter um suporte técnico também aí nesse negócio, sabe? Não é só a partir, porque a gente foi meio assim, tanto na UERJ quanto no Estado, na SEDUC, foi um negócio assim, ó, a partir de tal dia vai ser tudo online. E aí o professor também teve que dar o jeito dele, porque muito se falou sobre o aluno que não tinha acesso à internet, que era um celular por família, mas ninguém pensou no professor, sabe? No educador. E muitos educadores muito mal mexem, abrem o e-mail para ler e-mail, que dirá da aula online, né? Então, a gente realmente teve que se reinventar em um mês. Foi um período muito curto, então a coisa não andou como deveria. E agora a gente já vai ter essa cultura de pensar nisso, né? Parágrafo único. Para efeitos do disposto no inciso 12 do caput deste artigo, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno, e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. E aí eu vou aproveitar, né, a minha face professora para dizer para vocês, por favor, participem das aulas, falem lá no fórum. Eu vou falar igual minha mãe falava para mim, não fica com vergonha. Escreve besteira. Se você acha que é besteira, escreve besteira. Porque aí, da besteira, a gente consegue tirar uma coisa boa.
Mas não fiquem calados, 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 não deixa a professora sozinha. Para a gente poder interagir, gente, porque realmente a aula é uma construção. Se não fosse as respostas dos fóruns, a participação, eu não teria pensado da gente fazer essa aula aqui hoje. E a gente não estaria tendo essa troca, que está sendo muito importante, inclusive para minha atualização enquanto profissional também. 2019. A gente tem a questão do aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada de qualquer nível, assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada, para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas nos termos do inciso 8. E aí vem prova ou aula de reposição, trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino, desde que tenha a ver com o assunto que foi abordado naquele dia da aula que o aluno perdeu. E aí vem a questão do cumprimento, o cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Então, o aluno não vai poder ficar com falta nesse dia, porque ele vai entregar o trabalho depois. Então, ele houve uma substituição, né, desse dia que ele faltou. Agora, uma coisa que para mim ficou complicada aí nessa redação. As instituições de ensino implementarão progressivamente no prazo de 2 anos as providências e adaptações necessárias à adequação do seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. Qual suporte foi recebido para isso? Porque aqui não tem previsão de suporte, quem vai fazer, não tem nada. E por último, o disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere o artigo 83 desta lei. Então, assim, tudo que foi colocado aqui não está lá no artigo 83, porque eu fiz questão de olhar. Então, o ensino militar ele vai ser pautado de outras formas. E aí eu entendo que uma parcela da população ela não precisa se adaptar às leis que todo o restante cumpre. E aí isso, para mim, fere a Constituição. Porque se somos todos iguais perante a lei tem que valer para todos, em todos os momentos, em todos os lugares. Então, acho que é algo que fere, inclusive, a quem está cumprindo com a lei. Era o que eu queria deixar para vocês da LDB nesse momento. Raquel, pode falar. Vou parar a apresentação, tá? Só que fazer uma observação, que desde 96 tem uma observação na lei, aqui na Lei 13.796, ah, sobre a guarda do sábado, né? Na Lei de Diretrizes e Bases para os adventistas, né? E aí eu me recordo que antigamente o próprio Enem era sábado e domingo, mas para os adventistas era dia feito especial porque eles não podiam fazer no sábado, porque para quem é adventista começa a guardar na sexta-feira, 18 horas, e entrega essa reserva, né, essa guarda do dia do sábado, no sábado às 18 horas, né, porque a contagem é diferente. Então, parece que é uma novidade que a Malu está falando, mas não é uma novidade. Já tem há muito tempo. É para concurso público. Se vocês repararem, os concursos públicos são feitos aos domingos, né? E essa questão da religião, ela
influencia na educação de uma maneira muito direta. Só para finalizar, para passar para a Malu, quando a gente fala em religião e escola, causa um desconforto nas pessoas muito grande, como se fosse um assunto distante, quando na verdade não é distante, né? Inclusive, leis, né, que dizem respeito ao universo escolar são pensadas levando em consideração a vida religiosa. Então, se a criança não aprende a respeitar e entender por que que o amigo dele não pode ir à escola sábado, ele vai achar que ele está sendo desrespeitado, né? Ele vai achar que algumas pessoas têm privilégios, ele não tem, coisas que vão acontecendo. E aí a gente precisa desses dispositivos na educação para fazer uma educação que seja realmente de fato para todos e que respeite a todos. E quando eu falo isso, é que o mesmo direito que o adventista tem de ter o sábado dele respeitado, a criança que faz parte das religiões de matriz africana também precisa guardar um determinado período, caso ela vá ter algumas atividades específicas na religião dela. Isso precisa ser tratado com muito carinho, a escola precisa ensinar e educar a respeito disso. Isso é uma coisa muito importante. É para ser tida como sagrado, como importante, sim. E existem algumas falas de professores, e eu tive um encontro recente com alguns professores. E a gente viu essa questão no stand-up comedy da internet, e a gente comentou que é quando alguns alunos têm manifestações religiosas na escola. E a professora falando de que uma aluna, é claro que a gente estava rindo da sessão de stand-up comedy, mas ela falando que uma aluna, ela passou por isso de fato, e aí ela não sabia o que fazer, mas aí ela só pegou e abraçou a aluna, né? E as pessoas pensaram que ela era crente, que ela estava orando. Ela era ateia. Ela só estava com medo, só queria que aquele momento fosse o melhor possível para todos nós. Ela não sabia o que fazer, ela abraçou, todo mundo achou que ela foi maravilhosa, mas a coitada não tinha orientação do que fazer, do que, né, ninguém, como a Malu falou, as leis são postas, as relações estão ali e a gente não sabe muito o que fazer quando algumas situações surgem, quando elas acontecem. E a partilha dela foi de muito carinho, muita compreensão, todos ficaram muito amigos, né, e unidos depois daquele acontecimento, e ela não contou para ninguém, só muito tempo depois que ela não fazia ideia do que estava acontecendo. Vou passar para a Malu. Na verdade, eu queria fazer essa observação mesmo, né? Tem algumas outras religiões, inclusive religiões de matrizes africanas, que também precisam guardar um determinado momento, fazer algum tipo de, enfim, de experiência que precisa estar guardado em determinado lugar, não pode sair, não pode comer alguns alimentos. Então, isso tudo precisa ser respeitado. A gente realmente precisa aprender a respeitar. Acho que a maioria dos professores que eu conheço já passou por algum momento por essa experiência, né, de manifestações religiosas na escola. Não é um momento fácil para ninguém, não foi para mim também. Enfim, a gente sempre passa por essas questões, mas eu acho muito importante manter o respeito sempre. Eu sempre digo para os meus alunos, eu tive um longo período de experiência na igreja evangélica, mas eu sempre digo para os meus alunos que a gente precisa aprender a respeitar todas as manifestações religiosas. E assim, eu agradeço muito a educação que eu tive em casa, a educação da minha mãe, que a minha mãe passou para gente, de respeito, porque eu nunca desrespeitei em nenhum momento, nenhuma dessas manifestações. Pelo contrário, eu era conhecida como a professora crente que não é careta, porque eu estava sempre tentando intervir ali quando tinha briga, quando tinha confusão, quando tinha algum desentendimento. Eu era aquela professora que chegava e falava assim: olha só, não é assim que a coisa funciona, não. Porque para você isso aqui é sagrado, né? Então, na mesma proporção, isso aqui para ele também é muito sagrado e tal, e a gente tentava conversar. Eu acho que é isso. Eu realmente acredito no diálogo. Acho que educação é diálogo. E realmente acredito que a gente precisa ter experiências saudáveis desde a primeira infância, desde a pré-escola.
na escola é muito importante. Na minha época de estudante, quando eu entrei na escola, a gente aprendia que a escola era a segunda casa. E eu ficava pensando, né, por que que a escola era a segunda casa? Porque a gente não era recebido na escola como se fosse a nossa segunda casa. Embora eu gostasse muito da escola, eu não queria nem que aquela fosse a minha casa. Mas tem alunos que em casa é tão ruim que a escola é como se fosse a primeira casa. Então, a gente precisa respeitar que cada um tem a sua experiência e que as experiências elas podem e devem ser saudáveis para todo mundo, desde os educandos até os educadores, os apoiadores, todo mundo que está ali dentro daquele espaço da escola está ali de alguma forma educando e sendo educado. A gente aprende muito com os alunos. E isso também precisa ser levado em consideração. A Carol botou aqui que atualmente as faculdades privadas possuem a maioria dos cursos de licenciatura em EAD ou semipresenciais com preços mais acessíveis. Quando eu falei sobre o pobre sempre teve EAD, foi mais ou menos sobre isso, sabe, Carol? Porque é mais barato mesmo, barateia o processo. Ah, é maniqueísta, é um ensino bancário? Talvez. Eu não vou discutir sobre isso aqui. Eu acho mesmo que todo mundo deveria ter acesso a uma educação pública de qualidade num horário em que a gente conseguisse frequentar. Ou pelo menos ter as nossas necessidades básicas supridas pelo Estado para que a gente pudesse se dedicar aos estudos e à pesquisa. Hoje, inclusive, saiu um verso meu no Lambi, lá em São Paulo, de um poema que eu falo sobre a pesquisa, sabe? De como eu me sinto no mundo da pesquisa. Eu gostaria muito de poder me dedicar à pesquisa. Eu gostaria muito de não precisar. Eu sou professora, eu sou educadora. Eu sou concursada do Estado. Eu gostaria muito de poder ter tirado 2 anos de licença para poder me dedicar à minha pesquisa e depois voltar com tudo que eu aprendi para a sala de aula, para os outros professores, para as minhas escolas. Mas, infelizmente, hoje o Estado não dá essa possibilidade, sabe? E como professora, eu não tinha direito nem à bolsa, porque também foi um direito retirado de nós. Os professores antigamente tinham prioridade na bolsa, e hoje em dia a gente já não tem mais prioridade na bolsa científica. Então, assim, vários direitos também que nós adquirimos, nós também perdemos. E por isso é muito importante. Não dá para desligar a educação de política. Não dá. É lógico, é evidente que cada um vai pensar mais na sua categoria. Ah, eu sou militar, eu vou votar no cara que está apoiando o militar. Ah, eu sou professora, eu vou votar no cara que está apoiando a educação. Mas eu acho que a gente precisa pensar enquanto sociedade num todo, sabe? Quais são os riscos que, enquanto sociedade, a gente perde, a gente corre? O que que a gente pode perder se a gente tiver um governo que não apoia a educação? E aí a gente está vendo que em 4 anos a gente regrediu muita coisa de verdade, enquanto sociedade, não só dentro das escolas, mas na rua. A gente está vendo aí a quantidade de armas que estão na rua, gigantescas, aumento da violência, ainda não conseguimos nos recuperar economicamente da pandemia, várias questões. E aí, para finalizar, como uma boa professora de literatura que é apaixonada por literatura e literatura negra, escrita por mulheres, realmente é a minha área de pesquisa, é o que eu amo fazer. Esse livrinho, A Cor da Ternura, ele tá para ser republicado. Ele foi publicado originalmente em 1989 pela Geni Guimarães. Eu gosto muito dessa edição aqui, que é ilustrada. Para quem trabalha com educação infantil, o meu está todo marcado, mas dá para ver, ele é todo ilustradinho. As ilustrações são fantásticas. E é a experiência mesmo de uma educadora revendo a sua infância e o seu processo na educação enquanto aluna. É bem legal porque casa muito bem com um livro que vocês estão tendo como base, da Bell Hooks. Então, casa muito com aquela história do erótico na educação.
tá? Fala muito, conversa muito esse livro. E vocês conseguem achar na internet, na estante digital. Eu comprei na estante digital, não foi caro, não é um livro caro. A Geni Guimarães, ela é bem acessível nas páginas dela das redes sociais. Quem atende é o neto dela que atende, que fala. Se vocês quiserem depois, eu tive uma conversa com a Geni pelo grupo de pesquisa da UFRJ, do qual eu fazia parte, o NIELME, falando sobre esse livro. Eu posso passar o link para vocês depois, e o nome dela é Geni Guimarães. Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, vou colocar o link da entrevista para vocês poderem acompanhar. Conheçam outros educadores. A Geni foi professora por muitos anos, se aposentou como professora. Conheçam outros educadores, isso é bem bacana. E muito obrigada, desculpa aí por ter me prolongado. Um beijo, amo vocês. A Viviane está dizendo que tem essa edição da Geni, que vai ler. Olha que legal. Não, eu estava assim, só querendo observar essa explanação toda que a gente fez. Vocês precisam sempre casar, porque a escola, a universidade não são dissociadas da sociedade como um todo. Então, a escola não faz nada sozinha, né? A universidade não faz nada sozinha. Se você chegou até a universidade, porque você frequentou uma educação básica, e ela tinha um mínimo de qualidade para te levar até a universidade, né? E eu acho que todas as escolas poderiam ter a oportunidade de ver seus alunos caminhando na formação pessoal, né? Isso é um direito tirado de muitos brasileiros, mas também dos educadores, quando não vemos os nossos alunos progredindo no estudos na educação, não é só das famílias, sabe? Tratar a educação e os professores, esse trabalho todo, com um desrespeito muito grande, quando não se programa. E aí a gente, em tempos atrás, viu, para que vocês querem fazer universidade? Então, garantam o ensino técnico, porque se a gente tivesse ensino técnico garantido, a gente não estava aqui, mas não é todo mundo que tem acesso. Então, por que você está reclamando da universidade? Por que é um espaço que a gente não pode estar? Por que algumas pessoas não podem estar? Me dá opção para eu escolher para onde eu quero ir. É isso que a gente quer. A gente quer o técnico, a gente quer a universidade, a gente quer o DOC, o pós-doc, o DHD, DDI, a gente quer tudo. Tudo para botar que a gente quer, né? E a gente valoriza bastante. E a gente se dá muito bem, porque o sucesso das cotas nessa Universidade do Estado do Rio de Janeiro é devido ao esforço dos seus alunos, é devido ao esforço de professores de educação básica, que não estão sendo mencionados no processo, né, de sucesso, mas que são essenciais nesse processo de sucesso. Então, pensem que onde e quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão estar contribuindo para isso. E que principalmente, é um direito seu ver o seu aluno bem-sucedido no estudo. Quando você estiver educador, sabe, você também estará sendo educado. E quando este aluno não alcança, é algo que roubou de você como educador. Então, não permita que seus direitos como educador sejam roubados. Não permita que o sistema trate o seu trabalho como uma coisa menor. E o perigo da gente não entender as leis, que a gente deu uma passadinha hoje, é que hoje os artigos estão ali, amanhã pode não estar. A Malu falou, olha, esse artigo entrou em 2013, 2021, 2019, quer dizer que até então eles não estavam, né? E o que que não está mais? Por que não está mais? Direitos, eles são conquistados e eles são, como é que eu falo? Defendidos todos os dias, entende? Eles são defendidos todos os dias. E a sociedade civil, ela tem um papel muito importante no diálogo com as escolas, com a universidade, com os espaços de poder, porque é ela que está ali apontando as vivências, né? A gente falou das mães sobrecarregadas, que acabam deixando seus filhos mais velhos violentados na situação de ter que apoiar a educação dos mais novos, né? Que são crianças sobrecarregadas, vão se tornar adultos sobrecarregados, e haja terapia, mas é isso, é porque a gente precisa pressionar os órgãos públicos para que eles garantam o sucesso do nosso trabalho, sabe? E é o trabalho que começa nas famílias, é um trabalho que passa pela escola, pelos espaços da sociedade. A gente precisa ter aquela mentalidade dos povos originários, dos povos afro, que vivem o comum, o que é comum a todo.
a todos, sabe? Até mesmo as escolas particulares têm o seu senso de responsabilidade e de contribuir para a sociedade, porque elas, quando não entendem que tem que ter um custo acessível a todos, quando não entendem que tem que dar bolsa, né, que é só o lucro, que é o mal que elas fazem para essa sociedade. Então era bom que ela nem existisse, né? Que papel que toda educação, a gente está falando aqui, Paulo Freire defende isso, toda educação tem uma inclinação política. E que inclinação política é essa, né? Para onde e para quê? E que objetivo que a gente está ali contribuindo? A gente precisa pensar. Tá bom? A gente realmente passou um pouquinho do horário. Peço desculpas, mas a gente precisava colocar esses detalhes aqui hoje para vocês, tá bom? Obrigada, e a gente vai encerrando aqui. Falar, não, ainda bem que eu nem parei, pode falar, Carol. O espaço é seu. Não, tava só aplaudindo mesmo. Eu gostei Ah, bastante da aula, gente. Estou muito, muito feliz, gente, por ter conseguido participar aqui com vocês, por estar aprendendo tudo que eu vi aqui hoje, me ajudou bastante. que coisa boa. Viviane, quer falar alguma coisinha também, meu amor? É, a gente também está aplaudindo vocês aqui, que essa participação enriquece muito. Ah, agradecer mais uma vez. Sempre brilhante. Ah, e mostrar aqui, cadê? Ah, o livro. Ah, cor da ternura, ó, gostoso. Foi recomendação de quando eu estava no ensino médio, de literatura. Aí eu não Olha, lembro muita coisa e nem reler. eu amo esse livro, releia, e tem uma história muito legal. Tem uma professora da UFPB que leu esse livro quando era criança, uma mulher negra, ela leu esse livro quando ela era criança, ela quis se tornar professora por conta da Geni, que é a personagem também, e hoje ela é professora da UFPB e tem um grupo de pesquisa sobre literatura negra. Lá Caramba, é uma história bem bonita. muito bacana. Tá certo, gente. Beijinho. Estão todos liberados. Teve uma falhazinha na gravação, então vou tentar editar amanhã, mas se eu não conseguir, no sábado. Pois é, falha nossa. Mas no sábado, no máximo no sábado, eu coloco na plataforma. Tá bom? Beijo, pessoas. Tchau, tchau. Beijo, gente.